Os milionários estão descobrindo um outro Rio de Janeiro, e quase ninguém está falando disso. Algumas cidades do interior estão atraindo moradores de alto poder aquisitivo em busca de tranquilidade, natureza e imóveis diferenciados. Hoje você vai conhecer 7 cidades que entraram no radar dos mais ricos. E se gosta de descobrir lugares surpreendentes, inscreva-se no canal e vamos começar. Petrópolis. Quando se fala em moradores de alto poder aquisitivo procurando o interior do Rio de Janeiro, Petrópolis merece aparecer logo no começo porque existe uma diferença enorme entre olhar apenas para o centro da cidade e observar o que está acontecendo em áreas como Itaipava, Araras, Correias, Nogueira e Secretário. Itaipava, por exemplo, já funciona como um mercado imobiliário próprio dentro do município, com casas em condomínios que facilmente entram na faixa de R$ 1 milhão a R$ 3 milhões e uma quantidade expressiva de propriedades anunciadas acima de R$ 3 milhões. Em agosto de 2026, levantamentos de mercado apontavam aproximadamente R$ 7.553 por metro quadrado em Itaipava, enquanto anúncios de casas de condomínio indicavam valor médio de compra perto de R$ 2,8 milhões. Números que ajudam a entender por que essa parte de Petrópolis deixou de ser apenas uma opção de segunda residência e passou a competir pela atenção de compradores que poderiam morar em bairros caros da capital. O detalhe mais curioso aparece quando se observa Araras, onde o padrão dos novos projetos mostra exatamente o tipo de público que está sendo disputado. Um dos empreendimentos recentes colocou terrenos a partir de aproximadamente R$ 3 milhões. Em maio de 2026, já havia comercializado cerca de 70% dos 74 lotes disponíveis, com a informação de que a maioria dos compradores pretendia morar no local de forma permanente. O projeto inclui heliponto homologado para operações diurnas e noturnas e até um sistema de helicóptero compartilhado entre moradores, uma estrutura bastante incomum para um condomínio serrano e que revela como a distância até a capital pode ser tratada de maneira completamente diferente quando o comprador possui renda elevada e deseja combinar rotina profissional no Rio com uma residência cercada de verde na serra. Secretário também ajuda a explicar essa transformação porque a região vem recebendo projetos que trabalham com propriedades muito maiores do que aquelas encontradas nos bairros urbanos tradicionais. O empreendimento de alto padrão divulgado em 2026 ocupa cerca de 10 milhões de metros quadrados distribuídos por 5 fazendas e já acumulava aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos, enquanto em Itaipava é possível encontrar propriedades dentro de condomínio na faixa de R$ 6,5 milhões, com terrenos superiores a 6 mil metros quadrados e casas de centenas de metros quadrados de área construída. Esse tipo de imóvel interessa a um comprador que não está simplesmente procurando mais quartos, mas espaço para jardim, piscina, área gourmet, escritório, animais, hóspedes e privacidade suficiente para transformar a casa serrana em residência principal sem abrir mão de uma estrutura sofisticada. Outro dado que chama atenção é a velocidade com que determinados lançamentos recentes foram absorvidos. O Vila Dom Carlo Itaipava, com 308 unidades, teve mais de 90% das unidades comercializadas, com estúdios esgotados em apenas 2 horas e preços iniciais na casa dos R$ 325 mil, movimentando um VGV estimado em R$ 140 milhões. Além disso, dados divulgados pelo setor apontaram crescimento de 37% no volume de lançamentos e de 42% nas vendas imobiliárias da região serrana entre 2020 e 2024. Isso não significa que todos os compradores sejam milionários, mas mostra que Petrópolis possui hoje um mercado que vai de unidades compactas para investimento até propriedades multimilionárias, criando uma combinação pouco comum no interior fluminense e explicando por que Itaipava, Araras e Secretário aparecem cada vez mais quando o assunto é morar com padrão elevado fora da capital. Teresópolis. Teresópolis entra nessa lista por uma razão um pouco diferente, porque seu mercado de alto padrão é mais espalhado e oferece uma combinação interessante entre bairros urbanos valorizados e condomínios cercados por áreas verdes. Em julho de 2026, o preço mediano dos imóveis anunciados na cidade estava em aproximadamente R$ 5.579 por metro quadrado, com apartamentos perto de R$ 6.649 por metro quadrado e casas ao redor de R$ 5.425 por metro quadrado.
Já levantamentos de agosto colocavam a mediana geral perto de R$ 5.623 por metro quadrado, enquanto bairros como Agriões, Várzea e Alto apareciam em patamares superiores, chegando aproximadamente a R$ 7.639, R$ 7.003 e R$ 6.693 por metro quadrado, respectivamente, dependendo do tipo de imóvel e da amostra analisada. Para quem procura patrimônio maior, porém, o dado mais interessante está nas casas de condomínio. Anúncios recentes colocavam o valor médio desse tipo de propriedade em Teresópolis perto de R$ 1,2 milhão, com aproximadamente 207 metros quadrados de área média e preço ao redor de R$ 5,7 mil por metro quadrado. Isso cria um contraste importante com Petrópolis. Em vez de depender apenas de alguns distritos extremamente valorizados, Teresópolis permite encontrar condomínios e casas maiores em diferentes regiões, como Albuquerque, Quebra-Frascos, Carlos Guimbe e áreas próximas ao Golfe, enquanto bairros como Alto, Agriões e Várzea concentram uma rotina mais urbana, com comércio e serviços relativamente próximos. Para uma família com renda alta que não quer isolamento completo, essa distribuição pesa bastante na escolha. Um detalhe curioso é que a procura por empreendimentos serranos não está limitada às mansões prontas. Projetos baseados em terrenos dentro de condomínios também vêm mostrando absorção relevante, como ocorreu no Quinta das Amoras, em Teresópolis, cuja segunda fase teve cerca de 80% dos 97 lotes comercializados antes do lançamento de uma terceira fase com mais 120 terrenos. Esse formato atrai um perfil específico de comprador com capital para adquirir o lote e construir uma residência personalizada, algo que permite controlar a arquitetura, tamanho, posição da casa e áreas de lazer de uma maneira que um apartamento pronto dificilmente oferece. Para quem possui alguns milhões disponíveis para montar uma propriedade sob medida, comprar terreno em condomínio pode ser mais interessante do que adquirir uma mansão antiga e gastar valores elevados com reformas. Teresópolis também tem uma característica que ajuda a sustentar esse mercado: existe uma faixa imobiliária intermediária entre o imóvel comum e a propriedade realmente luxuosa, permitindo que o comprador comece com um apartamento bem localizado e depois migre para uma casa de condomínio sem necessariamente sair da cidade. No Alto, por exemplo, anúncios recentes apontavam apartamentos com média próxima de R$ 492 mil e cerca de R$ 7 mil por metro quadrado, ao mesmo tempo em que havia dezenas de unidades anunciadas entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões. Somando essa variedade à oferta de terrenos e casas de condomínio, Teresópolis consegue atender desde investidores e compradores de segunda residência até famílias com patrimônio elevado que desejam efetivamente transferir parte da rotina para a Serra. E é justamente essa diversidade de produtos que torna a cidade muito mais interessante do que simplesmente chamá-la de um destino tranquilo e frio do interior. Miguel Pereira. Miguel Pereira talvez seja o nome mais inesperado desta lista porque deixou de depender apenas daquela imagem de cidade pequena e tranquila e passou a receber uma quantidade considerável de investimentos ligados ao turismo, à gastronomia, ao lazer e à valorização urbana. Para quem possui patrimônio elevado, o principal atrativo não é encontrar uma mansão barata, mas conseguir comprar terrenos maiores e propriedades com bastante área externa por valores que ainda podem ficar abaixo dos praticados nos endereços mais disputados de Petrópolis. Dependendo da localização, tamanho do terreno, padrão construtivo e estrutura de lazer, casas maiores aparecem no mercado por algumas centenas de milhares de reais, enquanto propriedades diferenciadas, sítios bem estruturados e residências de padrão superior podem ultrapassar R$ 1 milhão e avançar para alguns milhões. O que torna Miguel Pereira especialmente interessante é a transformação recente da infraestrutura turística, que aumentou a circulação de visitantes e colocou o município no radar de investidores que alguns anos atrás provavelmente concentrariam sua atenção em Petrópolis ou Teresópolis. A cidade passou a reunir atrações de grande visibilidade, novos restaurantes, hotéis, pousadas e projetos voltados ao entretenimento, criando um ambiente em que uma propriedade pode servir tanto como residência quanto como patrimônio associado ao turismo. Para um comprador de renda alta, isso muda completamente a leitura do imóvel, porque uma casa ampla ou um terreno bem localizado deixa de ser apenas um lugar para passar fins de semana e passa a ocupar uma área que está recebendo investimentos e maior exposição regional. Outro detalhe pouco comentado é a diferença de escala que o dinheiro pode comprar em comparação com bairros nobres da capital.
Um orçamento de R$ 1 milhão, que no Rio de Janeiro pode significar um apartamento relativamente compacto dependendo do bairro, em Miguel Pereira abre possibilidades de casas independentes, terrenos generosos, áreas de lazer e imóveis com maior privacidade, embora localização e padrão façam os preços variar bastante. Para quem sobe para a faixa de R$ 2 milhões ou R$ 3 milhões, começam a surgir propriedades com perfil muito mais próximo de casa de campo, com piscina, espaço gourmet, jardins, várias suítes e terreno suficiente para manter distância dos vizinhos. Justamente um dos atributos mais procurados por quem deseja sair da rotina de condomínio vertical. Existe ainda uma característica que ajuda a explicar por que Miguel Pereira funciona tão bem para esse tipo de vídeo. A cidade está em um estágio de valorização diferente das regiões serranas já consolidadas. Portanto, o comprador não está necessariamente chegando depois de todos os preços terem atingido patamares elevados. Isso não significa que qualquer imóvel vá valorizar nem que exista uma migração comprovada de milionários em massa, mas existe uma combinação concreta de investimentos, turismo crescente, propriedades espaçosas e mercado imobiliário em transformação. É justamente esse cenário que faz Miguel Pereira aparecer no radar de compradores que procuram antecipar movimentos e adquirir um imóvel antes que determinadas áreas fiquem tão caras quanto destinos serranos mais conhecidos. Nova Friburgo. Nova Friburgo possui um mercado imobiliário muito maior e mais diversificado do que a imagem de cidade serrana pode sugerir, e isso fica evidente quando se observam os valores atuais. Levantamentos recentes colocam a mediana de venda em aproximadamente R$ 3.150 por metro quadrado considerando diferentes tipos de imóveis, enquanto apartamentos aparecem perto de R$ 5.734 por metro quadrado e casas ao redor de R$ 4.195. Em outra base de mercado, o preço mediano de venda de uma casa estava na faixa de R$ 845 mil, casas em condomínio perto de R$ 900 mil e coberturas ao redor de R$ 1,2 milhão, mostrando que existe uma camada imobiliária relevante entre o imóvel tradicional e as propriedades de padrão elevado. Para compradores com mais recursos, bairros como Cônego, Brownies e áreas residenciais próximas ao centro costumam chamar atenção pela estrutura, enquanto Muri e Lumiar oferecem uma proposta completamente diferente, com terrenos, casas cercadas de vegetação e maior sensação de afastamento urbano. Essa variedade é um dos grandes diferenciais de Nova Friburgo, porque uma pessoa pode querer morar perto de restaurantes, hospitais e comércio ou procurar uma propriedade muito mais reservada sem necessariamente mudar de município. Em anúncios de alto padrão, casas com 3 ou 4 quartos frequentemente entram em faixas próximas ou superiores a R$ 1 milhão, enquanto propriedades maiores, com terrenos extensos, arquitetura diferenciada e estrutura completa de lazer, podem avançar para vários milhões de reais. Um detalhe interessante está no comportamento dos preços entre os bairros, porque a cidade não possui uma única região concentrando toda a valorização. Dados recentes colocavam o centro perto de R$ 6.460 por metro quadrado em determinada amostra, enquanto Cônego aparecia em aproximadamente R$ 3.168 e áreas como Lumiar e Muri tinham medianas menores quando todos os tipos de propriedades eram misturados. Isso acontece porque nessas regiões existem terrenos e imóveis rurais ou semi-rurais muito maiores, o que reduz a comparação direta por metro quadrado. Para um comprador rico, justamente aí pode existir vantagem, pois o objetivo muitas vezes não é maximizar metros construídos, mas adquirir milhares de metros de terreno e manter privacidade. Nova Friburgo também oferece algo importante para quem realmente pretende morar no interior em vez de apenas visitar nos fins de semana. É uma cidade grande o suficiente para sustentar uma rotina relativamente completa. O comprador de alto poder aquisitivo consegue ter uma casa cercada por montanhas e, ao mesmo tempo, permanecer próximo de hospitais, escolas, supermercados, restaurantes e serviços especializados, reduzindo uma das principais dificuldades de viver em municípios muito pequenos. Essa combinação ajuda a explicar por que imóveis acima de R$ 1 milhão encontram espaço no mercado local e por que uma casa de campo em Friburgo pode competir com apartamentos caros da região metropolitana quando o comprador começa a colocar privacidade, clima e tamanho da propriedade na mesma conta. Resende.
Resende foge um pouco do perfil das cidades serranas anteriores porque sua força está ligada à combinação entre indústria, empregos qualificados, condomínios residenciais e proximidade com a Serra da Mantiqueira. Dados recentes do mercado colocam a mediana dos imóveis à venda em aproximadamente R$ 3.690 por metro quadrado, enquanto casas aparecem perto de R$ 4.459 e apartamentos em torno de R$ 4.889 por metro quadrado. Em bairros valorizados, a diferença aumenta. Jardim Jalisco aparecia perto de R$ 5.107 por metro quadrado, Liberdade em aproximadamente R$ 4.577 e o condomínio Terras Alfa na faixa de R$ 4.267, números que mostram como determinadas áreas residenciais já operam bem acima da média geral do município. O perfil de comprador também é diferente, porque Resende possui demanda relacionada a executivos, empresários, profissionais especializados e famílias ligadas ao corredor industrial do Médio Paraíba. Isso favorece condomínios fechados e bairros planejados, onde casas maiores podem entrar facilmente na faixa de R$ 800 mil a R$ 1,5 milhão, enquanto imóveis mais sofisticados, dependendo do terreno, acabamento e condomínio, ultrapassam R$ 2 milhões. Para quem possui patrimônio elevado, a cidade permite montar uma rotina residencial com bastante espaço sem necessariamente abandonar uma região economicamente ativa, algo que diferencia Resende de destinos onde a economia depende muito mais do turismo. Um ponto curioso é que Resende funciona quase como uma porta de entrada para estilos de vida completamente diferentes. De um lado existe a cidade industrial e urbana, com acesso rápido à Via Dutra. Do outro estão áreas próximas às montanhas e a ligação com localidades como Visconde de Mauá, Maringá e Maromba, onde pousadas sofisticadas, chalés, gastronomia e propriedades em meio à natureza atraem um público de renda mais alta. Isso permite que alguém more em um condomínio estruturado em Resende e tenha acesso relativamente fácil a um dos destinos de montanha mais valorizados da região, sem precisar depender exclusivamente da infraestrutura de uma pequena vila turística. Também chama atenção a quantidade de bairros com ofertas imobiliárias, porque levantamentos recentes encontravam imóveis distribuídos por dezenas de regiões do município, incluindo Parque Ipiranga, Morada da Colina, Jardim Jalisco, Mirante das Agulhas e Terras Alfa. Essa oferta cria diferentes níveis de entrada e ajuda a cidade a absorver compradores com perfis variados, desde quem procura um apartamento de R$ 300 mil ou R$ 400 mil até famílias interessadas em casas que ultrapassam R$ 1 milhão. Para o público mais rico, o verdadeiro diferencial está na possibilidade de comprar uma residência grande dentro de condomínio, manter acesso à Dutra e ainda ficar próximo das montanhas, uma combinação difícil de encontrar pelo mesmo valor em áreas nobres da capital. Vassouras. Vassouras entra na lista por oferecer um tipo de patrimônio que não pode ser comparado apenas pelo preço do metro quadrado urbano, porque boa parte do interesse de compradores com maior capacidade financeira está nas chácaras, sítios, fazendas e propriedades com grandes extensões de terra espalhadas pelo município e pelo Vale do Café. Enquanto casas urbanas podem aparecer em faixas de algumas centenas de milhares de reais, propriedades rurais estruturadas facilmente avançam para R$ 1 milhão, R$ 2 milhões ou muito mais conforme área total, qualidade das construções, disponibilidade de água, pastagens, instalações e localização. É um mercado em que dois imóveis com o mesmo número de quartos podem ter diferenças de milhões de reais simplesmente porque um possui um terreno urbano e o outro inclui dezenas de hectares. Esse é justamente o detalhe que torna Vassouras interessante para compradores ricos que procuram privacidade em escala maior. Em vez de pagar alguns milhões por uma casa dentro de um lote de poucos milhares de metros quadrados em uma região serrana mais disputada, o mesmo orçamento pode abrir a possibilidade de adquirir uma propriedade rural com uma extensão consideravelmente superior no Vale do Café. O custo de manutenção também cresce, naturalmente, porque uma fazenda exige funcionários, conservação de estradas internas, cercas, jardins, piscinas, sistemas de água e estruturas que uma casa convencional não possui. Portanto, o preço de compra é apenas uma parte da conta para esse perfil de imóvel. Outra característica curiosa é a possibilidade de transformar patrimônio residencial em atividade econômica sem abandonar completamente a proposta de morar no interior.
Grandes propriedades da região podem comportar hospedagem, eventos, produção rural, criação de animais ou experiências ligadas ao turismo, dependendo das regras locais e da estrutura existente, e isso muda a lógica de compra para empresários e investidores. Uma propriedade de R$ 2 milhões ou R$ 3 milhões pode ser analisada não somente como residência, mas como um ativo com terreno, construções e potencial de utilização comercial, embora qualquer projeto desse tipo exija estudo de viabilidade, licenciamento e custos de operação. Vassouras também possui uma vantagem geográfica para quem deseja interior sem se desconectar totalmente do eixo Rio-São Paulo, já que está inserida no centro-sul fluminense e próxima de outras cidades do Vale do Paraíba e do Vale do Café. Para o comprador que trabalha de forma híbrida ou não precisa estar diariamente na capital, essa localização torna mais plausível manter uma propriedade grande como residência principal. É um perfil diferente daquele encontrado em Petrópolis ou Teresópolis. Aqui o luxo pode estar menos associado ao preço do metro quadrado e muito mais à quantidade de terra, ao silêncio, à distância entre vizinhos e à possibilidade de possuir uma propriedade que seria praticamente impossível dentro de uma grande cidade. Itatiaia. Itatiaia fecha a lista principalmente por causa de Penedo e das áreas próximas à Serra da Mantiqueira, onde o mercado imobiliário mistura residências, chalés, pousadas, terrenos e propriedades voltadas para um público que valoriza natureza e turismo. Uma casa convencional pode aparecer por algumas centenas de milhares de reais, mas imóveis maiores, bem localizados e com estrutura de lazer entram com facilidade na faixa de R$ 1 milhão e podem ultrapassar R$ 2 milhões conforme tamanho do terreno, padrão construtivo e proximidade das áreas mais desejadas. Em Penedo, o valor de uma propriedade não depende apenas da casa, porque terrenos arborizados, acesso, vista, potencial turístico e distância do centro comercial podem alterar bastante o preço. O detalhe mais interessante é que Itatiaia reúne 3 ambientes econômicos e residenciais muito diferentes em um território relativamente compacto: a área urbana ligada à Via Dutra, Penedo com forte atividade turística e as regiões de montanha próximas ao Parque Nacional. Para alguém com patrimônio elevado, isso cria possibilidades que vão desde uma casa confortável para residência até um imóvel com perfil de pousada ou uma propriedade mais isolada. Penedo ainda possui restaurantes, lojas, hotéis e fluxo turístico durante boa parte do ano, o que torna a região mais funcional do que localidades onde o proprietário precisa percorrer grandes distâncias para encontrar serviços básicos. Outro ponto pouco percebido é a proximidade com Resende, que amplia consideravelmente a estrutura disponível para quem escolhe morar em Itatiaia. Em vez de depender apenas do comércio turístico de Penedo, o morador consegue acessar hospitais, escolas, supermercados, serviços e a estrutura econômica de Resende, ao mesmo tempo em que mantém uma residência em uma área muito mais verde. Para compradores com orçamento entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões, essa combinação pode ser mais atraente do que investir o mesmo dinheiro em um apartamento de alto padrão na capital, principalmente quando a prioridade passa a ser terreno, silêncio e possibilidade de trabalhar remotamente. Existe ainda um componente de exclusividade que não aparece imediatamente nos números. Em Penedo e nas áreas de serra, 2 propriedades com áreas semelhantes podem ter valores muito diferentes por causa de vista, vegetação, acesso pavimentado, topografia e possibilidade de exploração turística. Até os valores oficiais de terrenos variam bastante conforme o logradouro, mostrando como a localização dentro do próprio distrito muda a avaliação. Por isso, Itatiaia encerra bem esta lista, já que representa um tipo de interior procurado por quem não quer simplesmente uma casa barata, mas uma propriedade que combine natureza, privacidade, acesso rodoviário e proximidade de uma cidade economicamente forte. Essas 7 cidades mostram que o interior do Rio de Janeiro oferece muito mais do que imóveis baratos e tranquilidade, com regiões onde propriedades milionárias, condomínios sofisticados e grandes terrenos convivem com uma qualidade de vida difícil de encontrar na capital. Agora quero saber qual dessas cidades você escolheria para morar se dinheiro não fosse problema. Deixe sua opinião nos comentários e se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas listas.